noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Vamos hoje estudar apólogo. O que será um apólogo? Gente, olha só, apólogo, ele não é tão diferente da fábula, nossa última aula. O que difere o apólogo? O que faz a diferença com a fábula? Porque já me foi perguntado pelo WhatsApp. Não entendi, foi colocar assim, não entendi qual a diferença, não estou entendendo, porque depois tem a parábola também, a próxima aula, tá? O que acontece, gente? Quando você está trabalhando com a fábula, os animais, eles passam a ter vida, como se fosse o ser humano, correto? E no apólogo? No apólogo é diferente porque aqui no apólogo, quem passa a ter vida são os objetos. Essa é uma diferença. Uma outra diferença entre fábula e apólogo é que na fábula você tem a moral da história explícita e no apólogo a sua moral da história ela fica implícita. E vamos ver o que eu coloquei aqui como resumo? Olha só, apólogo semelhante à fábula, nossa última aula, certo? O apólogo constitui outro gênero, assim como a parábola. É um outro modelo, ele é semelhante, mas não é igual. Então tem-se que saber as diferenças, até porque quando você vai fazer o Enem, pode cair, por exemplo, uma questão onde tenha o apólogo, a fábula e uma parábola também. E lá no meio, coloca um texto para vocês e nesse texto você terá que saber as características. Por exemplo, hoje estou trabalhando com o apólogo. O apólogo, ele dá vida aos objetos. A fábula, ela dá vida aos animais. Quando eu falei da Bela e a Fera é um animal, correto? Ah, mas você exemplificou com os objetos. Sim, porque eu tenho toda uma mistura. É o mundo mágico. Correto? Porque se eu tirar a fera e colocar somente as xicrinhas, como eu coloquei, as peças, né, existentes, os objetos existentes na casa do filme da Bela Fera, na Casa da Fera, então tirei o monstro, eu só tenho objeto, aí eu seria um apólogo. Mas não se esqueça que também tem uma outra diferença que eu coloquei aqui no quadro. O apólogo, ele também tem a moral da história, só que ela não é explícita como na fábula, é uma moral da história implícita. E o apólogo, ele também tem uma diferença que é, além de dar, ela é metafórica, tá? O apólogo é metafórico, assim como a fábula, mas em vez de animais, suas personagens são seres inanimados. Sim, em geral, objetos. Na fábula são animais que agem como seres humanos, com o objetivo, agora muda, com o objetivo de nos fazer refletir acerca dos nossos comportamentos de ordem social e ética. Isso também faz parte do apólogo, correto? A moral e o ensinamento geralmente estão implícitos, como eu falei logo no início. Parece que é o mesmo tipo de texto. Não, não é. A fábula, ela é explícita. Apólogo, ele é implícito. Os dois são metafóricos. Os dois têm seres inanimados falando, sendo que na fábula eu tenho o animal e no apólogo eu tenho objetos. Olha só, são pequenos detalhes que fazem com que vocês acertem a questão sempre. Uma vez que você tem o conhecimento desses tipos, na próxima aula, já falei, será a paródia. Então, veja só, uma vez que você tem exatamente o conhecimento das características de cada texto, você não erra mais nada. Bem simples, né? Claro que é, gente, muito fácil. É só você lembrar. Pega algo, eu contei a história de quem? Na fábula, eu contei da cigarra, não foi? Das formigas, as cigarras? A cigarra e as formigas, na verdade? Pois bem, nesse só tinha animais, certo? Aí veja, característica, texto metafórico, moralizante.
Moral, ela está implícita, ela não está explícita, né? Personagens são seres inanimados com comportamentos semelhantes aos humanos. Narrativa de estrutura linear, o mesmo tipo de narrativa que tem na fábula. Você tem a introdução, você tem o seu desenvolvimento, onde lá acontece o clímax, né? Tem os conflitos que acontecem os problemas e o desfecho, que é o final da história. O público-alvo, assim como na fábula, qualquer idade, não tem faixa etária específica. Por exemplo, eu coloquei aqui o nome de um texto, um apólogo, que é Machado de Assis, a galera sabe que eu gosto, né? Olha só, um apólogo, vamos lá? Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que está você com esse ar toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe? Que a deixe por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa? De certo que sou. Mas por quê? É boa. Por que coso? Então os vestidos enfeites da nossa ama, quem é que os cose? Senão eu. Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu e muito eu? Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao lado, dou feição aos babados? Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Ih, olha só, é com novelo, eu falei que era alfinete, vamos ver. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e íntimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modéstia ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia a agulha: então, senhora linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui, entro nos dedos dela, unidinha eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia. E andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais o plic-plic-plic da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra. E ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ou outro, arregaçava aqui ou dali, alisando, abotoando, acochetando, a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora, agora diga-me, quem é que vai ao baile, no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com
ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha de costureira, antes de ir para o balaio das mucamas. Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete, de cabeça grande e não menos experiente, murmurou a pobre agulha. Anda, aprende, tola. Cansaste em abrir caminho para ela e ela que vai gozar da vida enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espeto, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça. Também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Então veja, acabou. Machado de Assis, um apólogo. Na verdade, o alfinete só entrou no final, porque a briga mesmo acirradíssima ficou entre agulha e linha. Quem será que ganhou? Aí veja, aqui está para vocês que Machado, ele trata da questão do proveito de que alguns tiram do trabalho dos outros sem reconhecer-lhe o valor, como ocorre às personagens do texto. Se vocês pararem para analisar, esse tipo de situação, né, eu até comecei a colocar como exemplo de trabalho escolar, né, mas esse tipo de situação acontece no cotidiano do ser humano. E aqui foi representado pela linha, pela agulha, e apareceu também no final quem? O alfinete. Mas a briga ficou acirrada entre a linha e a agulha. Por isso é um apólogo, porque elas ficaram irritadas, elas são respondonas também, né? Resposta na ponta da língua, né? Não leva desaforo para casa, uma quer apresentar que é melhor do que a outra, certo? E é como se fossem pessoas conversando, quando na verdade são objetos. Isso é um apólogo. Criar uma história, você pode criar uma história com objetos, fazendo metáforas. Você pode prestar atenção que é metafórico, porque tem comparações. O texto inteiro ele é comparativo. Está comparando o trabalho de uma ao trabalho de outra. Como você chega nisso? Poxa, está implícito, lembra? Essa resposta está implícita, ela não está explícita como na fábula. Ela fica implícita. Eu estou dizendo a vocês porque eu estou fazendo a interpretação do texto. Está implícito que ali, né, estão na disputa, certo? Quem vai mais, quem vai aparecer mais, quem trabalhou mais, quem é mais usado, quem está mais presente. Então fica implícito a moral da história, correto? Metáfora tem, porque está comparando com o dia a dia das pessoas, só que caracterizados por objetos, certo? A narrativa teve início, meio e fim. Se você parar para analisar, olha só, tem conflito. As duas estavam brigando ali para ver, ali, pau, para ver quem é que apareceria mais, certo? E teve o desfecho. O que vocês acharam do desfecho? Eu gostei, tá? O público-alvo, qualquer um. E Machado de Assis, para quem me conhece, sabe que eu gosto muito. Machado de Assis, ele serve para qualquer idade. Galera, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a turma, certo? Lá embaixo nos comentários. Entendido, turma? Até a próxima. Se cuidem, fiquem em casa. Saudades de vocês.